Muito boa noite, seja bem-vindo ao Especial Informação, que a SIC Internacional transmite para si todas as terças-feiras em 15 dias. O tema de hoje é um tema muitíssimo interessante, porque vamos ficar a conhecer um pouco mais quem já conhecemos, que é como quem diz, a Eliana Pintor Marim vai nos dizer quem é, o que faz, e vai também participar e pedir a sua participação através do telefone 973-589-3890, porque já no próximo dia 4 é tempo de mais uma eleição democrática primária, que acontece no estado de Nova Jersey, portanto, dia 4 de junho, ela vai concorrer juntamente com a Shanique Spade e, naturalmente, que a queremos eleger. A Eliana está em Trenton, onde representa os vários distritos de que é, portanto, está nomeada por vários distritos, que é o 22, creio eu. O 29. E o 29, não é? São dois? Ou só o 29? É 29. 29. Portanto, já sabe, o 29 vai ganhar com certeza absoluta, porque vai ser o número da sorte para si e para ela. Boa noite, Eliana. Boa noite. É um prazer ter-te cá. Obrigada por ter-me. Eu praticamente vi-te crescer, que é como quem diz, uma quantidade de anos, e manifestaste sempre um desejo muito grande de estares na comunidade portuguesa e de falares português e participares em coisas comunitárias, como fizeste agora, muito recentemente, com o Peter Francisco. Vai haver um dia de Peter Francisco que a Eliana decidiu transformar em projeto de lei, que submeteu à apreciação do Governador, para que o dia 15 de março, creio eu, sim, seja o dia de Peter Francisco do estado de Nova Jersey. A mesma coisa ela vai tentar fazer com o dia de Portugal, para que o dia de Portugal continue a ser um dia anualmente no estado de Nova Jersey reconhecido pela legislatura. Agora, eu já te perguntei isso em reportagem, mas há muita gente que não nos ouviu. O que é que tu fazes em Trenton? Qual é o teu trabalho? O que é que ela fará? Ela senta-se, olha para aqueles senhores todos que estão à volta, vai conversando, uma piada aqui, uma piada ali, mas depois é preciso votar uma coisa, apresentar um projeto qualquer, que ela aceita ou não aceita, com o sponsor, que é como quem diz, co-patrocina ou não co-patrocina, e depois esse projeto de lei vai para a mesa do Governador, é aceito ou não é aceito? É isto que tu fazes praticamente? É basicamente isso, Luís, não é? O nosso menos trabalho... a conversa que tens com os outros todos lá, não é? Aquela coscovilhice toda, não é? Sim, não é? De vez em quando também dá para rir um bocadinho, não é? Não, claro, e eu acho que nós temos um certo sucesso, não é? Na maneira que nós temos uma interação uns com os outros, não é? Temos que ganhar um pouco de confiança uns com os outros e temos que ter uma amizade que, por vezes, temos que votar em certas coisas que não necessariamente gostamos, mas por vezes faz parte de votos que nós vamos ter que precisar no futuro, não é? Portanto, é tudo uma questão de negociação com os partidos, com os dois partidos que compõem aí, portanto, a casa, neste caso, e depois aquilo que mais convém ao teu distrito, que é o 29, é aquilo que tu sempre lutas todos os dias para dar o melhor ao teu distrito. É isso que acontece. Então, o distrito 29 engloba... É praticamente Newark inteiro. E depois nós temos... também? Não, nós temos a cidade de Belleville. Belleville, sim. Belleville. E então o que é importante não é só nós como legisladores passar certas leis que nós achamos que seria importante para o estado de New Jersey, mas nós também trazermos aquilo que nós chamamos de temos que levar uma coisa para casa, claro, não é? Claro. E basicamente eu acho que eu tenho tido um sucesso nisso na área do orçamento, não é? Tu estás na área financeira, uma Sim. área muito importante para o estado. Então eu estou encarregada no lado da Assembleia, não é? Deputado, de mais de 37 bilhões de dólares, que é o orçamento anualmente do estado de New Jersey. Este ano vai ser mais ou menos 38,7 bilhões de dólares. E então nós tentamos trazer algo sempre à cidade de Newark, ou seja, para nós conseguirmos ter as nossas estradas estatais, não é? Em boas condições. Em boas condições. Nós estamos sem aumentar o preço da gasolina, que é uma coisa que não se sabe se ele vai fazer ou não. Sim, isso tentamos sempre negociar o Homestead Rebate, que para nós aqui em Newark é muito importante, que afeta as pessoas que mais um pouquinho de idade, não é? Que estão a pagar taxas. Claro. Então, tem muitas coisas que nós tentamos Os impostos sobre os milionários não nos diz respeito. Isso já não é uma área que mesmo que o governador assine o tal imposto sobre os milionários, quem ganha mais de $1 milhão, isso lá os tipos de outras áreas mais ricas de New Jersey preocupam-se mais com isso do que tu, na medida em que a área... Bem, o Distrito 29 é um distrito que é de classe média, pobre, média, mas que não é de milionários.
Não é de milionários, não é? Temos alguns Sim, eu sei que registrados, sim, claro. mas eu acho que a mensagem que é importante sobre isso é que as pessoas por vezes pensam, começam com os milionários e depois vai continuar a diminuir, não é? E isso é uma coisa importante que nós, eu acho que no estado de New Jersey temos que tomar cuidado, não é? Claro. Obviamente com muitas leis de taxas que mudaram de impostos, não é? Com o Trump. E pagamos os impostos mais caros da América. Com o Trump que mudou muitas coisas, não é? Sim, claro. Agora, nós não podemos ter aquele dedutível que se as pessoas pagam mais de $10.000, não é? Podem ter agora nos seus impostos das casas. Então, isso tudo tem a ver um pouquinho um com o outro, não é? Porque nós também precisamos dos milionários aqui Claro, para nos ajudar na Se isso economia. acontecer, os milionários fogem todos daqui, não é? E a gente não quer que isso aconteça. E nós estamos a ver isso em Nova Iorque, não Claro, claro. E muitas vezes o neoliberalismo também causa muitos problemas na política e na parte social, uma vez que se pensarmos em não proteger os ricos, naturalmente também nós estamos a proteger os pobres, na medida em que os empregos são dados pelas grandes empresas e pelas grandes corporações. Sim. E isso é muito importante haver um equilíbrio, e essa é a tua função, é equilibrares as coisas, não é? Sim, nós tivemos... Os deputados são os que equilibram as coisas, é o chamado leverage, não é? Sim, e nós tivemos um ano, eu acho que para o estado de New Jersey muito bom. Tivemos mais de 800 milhões de dólares em excesso, não é? Isso também, claro, tem a ver com a economia, que graças a Deus tem estado a funcionar bem. Sim. Temos Ele não esperava esses 800 milhões, eu sei, que ele ficou surpreendido. Ficou. Com os 800 milhões. Ficou. E então é isso que nós queremos ter cuidado, que antes da gente aumentar qualquer tipo de imposto, não é? Queríamos ter certeza que a nossa economia continua a crescer, não é? E é muito importante para nós individuais, não é? Porque nós pagamos os nossos impostos no final do ano. Então, se temos excesso, é bom, não é? Tu és a única portuguesa naquele conjunto de gente que representa praticamente as comunidades todas de New Jersey. Sou a única portuguesa. És a única. E nunca te fizeram essa pergunta. Tu és portuguesa? Que estranho, és a única que eu conheço. Nunca te perguntaram assim, não há aqui mais ninguém. É muito engraçado porque muita gente conhece... Falam-te com certeza da Portuguese cuisine, não é? Da cozinha Absolutamente. portuguesa, que é Todo ótima, mundo, não é? a maioria das pessoas lá em Trent conhecem os nossos portugueses por causa da nossa comida. culinária, a nossa comida. E tem muitas pessoas que fico muito surpreendida, que sabem o que é um pastel de nata. Claro. E que verdadeiramente gostam de vir a Newark para participar não só em ver concertos e em jogos, mas em participar na nossa comida. O que é muito interessante, na medida em que a nossa culinária, de facto, tem efeitos fantásticos até em tudo. Mas explica-me uma coisa, o teu programa em si, estas primárias são, e tu concorres com a Shanique Spade. A Shanique Spade é uma colega tua. Sim. Então eu vou explicar um pouquinho. Claro. Nós temos 40, o estado de New Jersey está dividido por 40 distritos. Cada distrito tem duas pessoas que são deputados, são duas Sim, deputadas, claro. E tem um senador. Então, na nossa casa da Assembleia temos 80 membros e do Senado temos, obviamente, só 40. E a tua senadora da tua área é a Teresa Luís. Pois, claro, e então, este ano, porque os senadores, a maioria do tempo, são 4 anos e nós concorremos cada 2 em 2 anos. Portanto, a senadora Luís e mais 2 deputados, neste caso é a Shanique e tu. Sim. E agora, tu tens, neste momento, os teus adversários, quem são? São republicanos, democratas? Não, eu por acaso este ano tenho uma primária, não é? E são 2 jovens, um que mora em Belleville e um que mora no bairro Central. Então está a concorrer contra a Shanique e eu. Neste caso, exatamente. Mas isso não vai acontecer porque a gente vamos todos votar no dia 4. O voto processa-se exatamente como se processam os votos nas outras primárias todas e até nas eleições presidenciais. Pode votar em qualquer assembleia de voto, onde habitualmente vota, e é muito importante escolher um horário que pretenda, na medida em que é um dia muito fácil, o dia 4 de junho, é uma terça-feira, não é? É uma terça-feira. É uma terça-feira, portanto, entre as 7 da manhã e às 8 da noite. Portanto, é um dia inteirinho, pode votar na hora do almoço, ou antes do pequeno almoço, ou antes do jantar. É tão fácil como isso. E votar na Eliana Pintor, porque a Eliana Pintor Marini é a única portuguesa que nos representa e que representa por etnia, e isso para nós é, de facto, um prestígio muito grande. Em relação a programas, alguma coisa te deu grande prazer como representante do povo em Trenton, no decorrer destes anos em que estás a trabalhar em Trenton?
Foi várias coisas, não é? Mas eu acho que que é muito importante para o nosso bairro, especificamente, foi o UEZ. Nós teremos novamente o UEZ Zone, que isso quer dizer que nós, aqui em Newark, quando nós vamos às compras, comprar algo, nós pagamos uma taxa mínima ao que o resto do Estado, não é? Então, se é 6,5%, não é? Estatalmente, nós pagamos 3,5%. E aqui para nós, para os nossos negócios aqui assim, foi muito importante, porque é uma vantagem para poder competir, impostos, claro, não é? Claro, poder competir com os Mas continentais, já como o tinhas Leslie trazido na tua Furniture. bagagem também a tal experiência escolar que tem sido muito importante e que tem dado algum gozo, digamos assim, na medida em que estás sempre a apoiar as crianças, para já, e os idosos, mas primariamente no investimento nas escolas e nos professores e na qualidade de ensino. Nós, o ano passado, conseguimos, junto com a minha equipa, não é? Conseguimos trazer dinheiro extra para as escolas de Newark. Nós acabamos de completar a escola do South Street School, Claro. que foi este ano o primeiro ano que as crianças estão lá. E nós temos passado algumas leis, né, sobre ensino escolar e na área, até no lado financeiro, como a gente vai ensinar as crianças a tomar conta de si próprio na área financeira. E então, obviamente, eu sempre tenho a educação, faz parte do meu coração, não é? É uma coisa muito importante. Estás no departamento escolar? Sim. E junto com isso, eu tenho gostado de ter introduzido algumas leis, não é? Que têm a ver com a economia, não é? Incentivos, não é? Que nós vamos ter 2 grandes programas agora que as corporações têm, não é? Para poderem vir aqui para o estado de New Jersey, para poder expandir, que vão agora terminar. E eu tenho 2 propostas de leis que dá para a gente expandir, não é? Os Tax Credit Incentives, o incentivo para vir aqui para o estado de New Jersey. Claro. Os incentivos são sempre importantes. Porque dá para nós muitas vezes não competir. são aprovados, mas são importantes. Apresentá-los e fazê-los aprovar. E isso, até certo ponto, também protege a algebeira das pessoas e, por sua vez, também traz negócio para o Estado e para a região, o que é muito importante. Portanto, Newark, Belleville são 2 áreas onde tu vais, que pertencem ao Distrito 29. Sim. Mas, essencialmente, Newark, toda a cidade de Newark. É importante que os portugueses, e não só, participem no ato eleitoral nesse dia, porque será uma forma de continuar a dizer, afinal, que é importante manter estes projetos que tu defendes, que é o caso das crianças, dos idosos, que é uma área também muito interessante, na medida em que as nossas comunidades estão a envelhecer. Sim. E muitas vezes também não temos, digamos, condições para que... não há lares de terceira idade aqui na nossa comunidade, está tudo muito longe, muito esperto, e com certeza absoluta que os idosos também te merecem alguma atenção, não é verdade? É Está verdade. no teu programa, eu já o li. Sim, está. E o que eu quero dizer é que, obviamente, é importante, não é? Ou seja, quem estiver neste assento, não é? De deputado, seria importante nós continuarmos a ter este assento, não é? Português, porque eu acho que os portugueses estão espalhados pelo estado de New Jersey e, obviamente, ainda temos uma grande população aqui em Newark. Mas mais do que isso, eu acho que nós temos que demonstrar, não é? Especialmente o nosso bairro e a nossa cidade, que nós realmente temos força aqui na cidade. Todas as cidades têm um bairro carismático. Vamos a New Orleans e Sim. temos o French Quarter, temos outros bairros italianos em Nova Iorque, em várias cidades, e este Portuguese Quarter tem sido muito interessante e muito importante para a cidade de Newark. Não só no problema económico, na medida em que também traz muitos impostos para a cidade, tantos restaurantes e tanta animação, sobretudo neste bairro. Eu acho que nós não é só nós portugueses, não é só sobre a cultura, mas Sim, é claro. isso mesmo, faz aquela parte da economia, não é? A maioria dos impostos que nós pagamos, não é? No bairro Leste é um bairro que ajuda muito a sustentar a cidade de Acho que é o Newark. bairro que mais contribui para a economia Entre da cidade. o bairro Leste e o bairro Norte, sim. E agora eu acho que como tem tido muito desenvolvimento no bairro Central, também vê-se uma grande ajuda aí assim. Mas eu acho que é importante, não é? Porque nós, não é, como portugueses, nós trazemos aquela força de economia, de língua, de tradição. Das tradições, sim, claro. E então eu acho que é uma coisa, é muito bonito, é muito importante. Gostaria muito de ver outro
luso-americano eleito, Claro, estatalmente, e espero que... Nós já temos os pastéis de nata, a carne de porco alentejana, o leitão, e a Eliana Pintor Marim também já faz parte do nosso quadro típico de New York, na medida em que todos nós a conhecemos. Fico muito contente que eu estou nesse Estás nível. neste nível. Isto é muito... Ao pé dos pastéis de nata é ótimo. Quer dizer, eu não conheço nenhum americano que venha a New York que não diga can I have a Portuguese custard? É importante, não é? Saber que temos alguma coisa que nos identifica com Portugal em termos de gastronomia. Mas o mais importante aqui é, de facto, a economia. Tu estás numa área muito importante em relação à economia. Essa área tem-te dado também grande experiência para outros desafios que tu possas ter no futuro. O estar ligada a uma área económica é importante também em termos de futuro, para que também tu continues a aprender, porque toda a gente aprende todos os dias, não é? E isso tem-te dado grande experiência futura, não é? Tenho, eu vou dizer uma coisa, a minha experiência que eu tive a estar no Board of Education, no Conselho de Educação, e eu estava também nessa área, estava chefe de financeira, não é? E eu acho que isso ajudou-me imensamente, porque nós lidamos com financeira privada, é muito diferente, nós lidamos com a área financeira pública, é muito diferente. E essa experiência que eu tive em quase 6 anos... E estiveste na área dos investimentos privados. Sim. E então, esse tempo que eu passei todo no Board of Education ajudou-me imensamente, porque quando eu entrei, obviamente, para a área financeira estatalmente, não é? Para o Comitê do Orçamento, obviamente, a lidar com tanto dinheiro, a gente fica um bocadinho surpreendidos, não é? Mas é muito interessante porque é como nas nossas casas, não é? Se a gente sabe financeiramente o que está a acontecer, o que podemos pagar, não podemos pagar, quais os programas podemos fazer, não podemos fazer, isso ajuda nós a entender como é que o Estado funciona. Funciona da mesma maneira como nós funcionamos em casa. Há dinheiro, gasta-se, mas tem que se poupar algum para qualquer contratempo que haja. Claro. E há que distribuir equitativamente aquilo que E Luís, e você sabe que as mulheres, não é? Quando querem alguma coisa, elas sabem. Gerem bem. As mulheres é que gerem as coisas e eu aí dou a mão palmatória. De facto, as senhoras estão, de facto, a evoluir nessa área de uma forma fascinante e é importante, na medida em que não são os homens que conseguem dominar o mundo dos negócios, porque já temos grande parte de executivas, sobretudo até na área financeira em Nova Iorque. Sim. Em grande destaque. Mas tu falaste há pouco no Departamento de Educação. O Departamento de Educação também não tem um orçamento baixo. São quase $1.000 milhões por ano. O que significa São quase $1 bilhão. $1 bilhão, portanto, são 1.000 milhões. Portanto, significa que aí foi uma grande escola também. Foi. Na tua catapulta para Trento, não foi? Foi. E com um orçamento agora de 37 mil milhões também, 37 bilhões. 37 bilhões. Que não é pouca coisa, não é? Não, e eu acho que também o que ajudou também não foi só a entender como os orçamentos funcionam, mas eu acho que nós aprendemos como lidar com as pessoas também, não é? Porque lidar com pais, lidar com crianças que são idosas, lidar com pais que por vezes têm menos ao que nós temos, não é? A gente tem uma certa sensibilidade para aprender a lidar com essas pessoas. Eu acho isso conjuntamente com a área financeira, eu acho que realmente preparou-me bastante para ter esta etapa, não é? Portanto, em relação às duas projetos de lei que tu apresentaste muito recentemente, sobre o Pinteiro Francisco e o Dia de Portugal, isso vai sair, já saiu um projeto de lei do Pinteiro Francisco, não foi? Sim, o projeto de lei já foi aprovado. E a outra está na mesa do Governador, não é? Então, agora, esta quinta-feira, o Senado vai passar e depois vou chamar para o Governador para ele fazer-me o favor de assinar antes do Dia de Portugal, que é para nós, oficialmente, teremos o Dia de Portugal estatalmente. Portanto, reconhecido estatalmente, não é? Sim. Como o Dia de Portugal, o que é muito interessante. Agora, temos também temos o Congresso e o Senado em Trento, não é? Ou temos só o Congresso ou só o Senado? Explica lá, porque já me fizeram essa pergunta. Não, então, o Congresso é o que chama-se os deputados, não é? Exatamente. É a Assembleia. Depois tens o Senado. Depois nós temos o Senado. São menos deputados, menos senadores. Sim, os senadores é só um, não é por cada dois deputados. E é o seguinte, todas as leis que passam de uma casa ou de outra têm que ser a mesma coisa, têm que ser idênticos e depois de passar por comitês, tem que passar por o que a gente chama on the floor. Quando chega on the floor, quer dizer que você vai votar
na proposta de lei. Exatamente. Depois de passar cada casa, não é? Tem que passar com 41 votos na Assembleia, tem que passar com 21 votos no Senado, e depois vai para o escritório do governador. Exatamente. Portanto, é que muitas vezes, quando você diz, há um projeto de lei, vai haver cartas de condução por indocumentados em New Jersey. Ainda não é bem verdade assim, e já lá vamos. Primeiro, houve um projeto de lei que foi aprovado por vários deputados. Por sua vez, podem constituir a maioria no Congresso, aprovarem essa lei e depois vai para o Senado. O Senado vai ter que aprovar. E depois do Senado aprovar, o governador vai ter que aprovar ou votar. Portanto, quando se diz, vai haver, mas há um longo caminho a percorrer. E muitas vezes as pessoas pensam que isso é de um dia para o outro. Está aprovado, não é bem assim. Em relação às cartas de condução para indocumentados, o governador já falou nisso? O governador deu suporte a Sim, isso. deu apoio. Acho que estava em discussão junto do Congresso, não é? Está em conversa. Para já, nós não vamos votar na lei. Para o meu entendimento, é que os deputados, não é, e os senadores que fizeram a proposta de lei ainda estão a fazer algumas alterações. E a consultar os outros Estados, 10 Estados onde já existe. Claro, isso é uma coisa que nós fazemos bastante, sim, do que deveríamos fazer, o que não deveríamos fazer, o que está a funcionar, o que não está a funcionar. E então eu penso que talvez para o final do ano, que será verdade, nós temos os driver's license indocumentados. E depois há também uma chamada Real ID, que é uma coisa que está a ser tratada também em Trenton, e que deve começar do decorrer do próximo mês de junho. Esse Real ID é uma coisa muito importante, na medida em que a partir de 30 de outubro de 2020 não pode utilizar a sua carta de condução nos aeroportos se não tiver uma estrelinha no canto superior direito. E isso do Real ID é uma coisa muito, muito importante que já deveria ter começado, mas eles dizem que conseguem rapidamente fazer o follow-up disso, não é? O que aconteceu foi que o Estado de New Jersey não estava bem preparado, então eles pediram ao Governo Federal por várias extensões, porque queriam ter a certeza, não é, que tinham tudo que era necessário para funcionar. E então já está pronto, não é? Eles vão começar uma fase de teste e o que acontece, qualquer pessoa pode usar o seu passaporte para viajar. Sim. Mas, como o senhor sabe, estava a dizer, dentro dos Estados Unidos, de um estado para outro, podem usar o driver's license. Mas depois, se não tiver o Real ID, não é, que vai ter uma diferença muito pequena, não podem usar isso mais para viajar de avião. E isso é só para detectar as cartas de condução. Pode haver documentos falsificados, a falta digamos, de segurança que essa pessoa pode mostrar nos aeroportos, portanto tem que ter uma segurança absoluta. As tais formas e fórmulas de identificação que se pedem no Departamento de Motor Vehicles quando você vai tirar a carta, para que aquilo tudo corresponda àquilo que o Governo Federal pretende. Porque acontece agora com o Real ID, é quase como os passaportes, não é? Agora, a informação que dão vai ser escaneada, vai ser scan, e vai ser aguardada para o Homeland Security, não é? Que é para realmente... Temos segurança. E a segurança vale tudo. Portanto, é muito importante, não é nada de mal, é uma coisa tão simples que aqueles que já têm o seu processo lá e que costumam pedir a carta de condução pelo correio ou pela internet, podem continuar a fazê-lo. Aqueles que não têm vão ter que ir ao Departamento de Motor Vehicles e proceder à troca da sua carta de condução. Este também foi uma situação que passou por Trenton, como muitas outras passam. Portanto, é só para você ver a importância que têm os deputados e aqueles que nos representam em Trenton. É ver as leis, discutir as leis, negociar as leis, aprovar as leis, fazer com que o governador aprove e dar-nos uma vida mais simpática, melhor e, sobretudo, aquela que não nos prejudica tanto, que é o mais importante, que eles fazem para defender os bairros e os distritos que representam. Portanto, defendendo sempre as pessoas que ali habitam. Isso é muito interessante. Agora, eu vou conhecer-me um bocadinho melhor, eu quero que você conheça um bocadinho melhor, ele era pintor, não lhe vou pedir para desfilar aqui na passarela, mas tem duas filhas lindas, como é que elas se chamam? Tenho a Amélia, que tem 6 anos, 6 anos, devem estar a ver hoje. E são extremamente simpáticas. E tenho a minha Aveline, que tem 3 anos. Aveline, ai. O Mr. Marino é o pai. Sim. A Eliana vive aqui na nossa comunidade, não é? Sim. E, obviamente, que gosta de batatas com bacalhau, não? Gosto. Vida à portuguesa, o que é que tu gostas mais? Olha, eu adoro sardinhas assadas. Sardinhas assadas.
Coisa boa. É tão bom. Um bacalhauzinho também à Brás também é bom. E das guloseimas? É os pastelinhos de nata? Ou são as malaçadas? Ou... Eu gosto, claro, pastéis de nata nós nunca podemos errar, não é? Um bolinho de bolacha também é muito bom. É ótimo, é excelente. A gente vê, eu vejo, tu não te podes queixar. Mas é importante conhecermos as pessoas na sua vida normal. E ela é uma pessoa muito humilde. E como nós gostamos de gente humilde, falamos sempre sobre as coisas mais elementares. É como se estivéssemos numa sala de jantar ou num sofá a conversar informalmente sobre as coisas, sobre o mundo, sobre as notícias, sobre aquilo que se passa cá dentro e lá fora. Falaste há pouco em políticos eleitos. New Jersey, eu hoje tive a notícia, e vou publicar isso amanhã no Luz Americano, de mais um mayor no estado do Arizona, o que é uma coisa muito curiosa. Português, desposente, fala português como nós, e é mayor de uma cidade do Arizona, que é uma cidade que não tem portugueses, mas que ele foi eleito mayor, o que é de facto fantástico. Significa que nós temos valores, defendemos valores, temos herança cultural, transmitimos as nossas ideias às pessoas e somos gente de quem se gosta. Isso vê-se por Kearney, pelo Alberto Santos, vê-se pelo Figueiredo em Union, vê-se por ti, vê-se pelo Augusto Amador em Newark, vê-se pelo Mary Grove em Elizabeth, pelo Union também, onde outros portugueses de nome existem. Em Kearney também, com o Alberto Cardoso. Temos o Nascimento em Harrison, temos gente portuguesa praticamente espalhada por tudo o que é sítio. Já não falo da Nova Inglaterra nem da Califórnia, estou a falar só de New Jersey. Isto é muito, muito importante. Mas o Secretário de Estado da Imigração, quando nos visitou recentemente, disse que queria ver mais portugueses eleitos. Mas há uma coisa que é importante referir, é que eles são o exemplo para aqueles que hão de vir. Portanto, como é que nós podemos chamar mais portugueses para a política? Começar, qual é a melhor maneira de começar? Eu sempre disse, o Departamento de Educação é uma ótima maneira de começar a ser político. Assembleias de bairro, comitês democráticos e republicanos dos vários sítios. Sim, eu comecei com um comitê democrato. Eu fui já bem novinha, não é? Quando andava na universidade, comecei como líder do distrito, não é? Que é o district leader. Talvez é o nível mais baixo que há de ser eleito, não é? Mas é importante porque ajuda-nos a aprender a falar com os nossos vizinhos e ajuda a gente a aprender o que realmente é importante ou não é importante. E então foi eleita há vários anos e depois foi pedido... Já foi uma quantidade de anos. Há muitos anos que eu até ajudei as campanhas do Augusto Amador, antes de, não é? Anos e anos. Ser ninguém, não é? Exatamente. Mas eu sempre gostei, não é? Eu acho que nós portugueses, não é? Sempre acho que temos um ensino que nós deveríamos dar aquilo para os outros, não é? Também, se a gente pode fazer bem, deveríamos fazer bem para os outros. Eu acho que isso é uma qualidade muito importante que nós temos. E eu acho que quem quer ser envolvido, comecem. Que não ficam envergonhados, não é? As comunidades têm mais imigrantes de uma certa nacionalidade, são geralmente representados e bem representados por gente dessa nacionalidade. Sim. Temos o caso do Alberto em North Newark, temos o Augusto Amador em Newark também. Portanto, é preciso ver e é preciso apostar exatamente nas pessoas que nos podem defender culturalmente também. E uma coisa que temos que... Por vezes vai demorar muito tempo, às vezes um bom tempo, não é? Que nós temos pedidos para concorrer para algo, mas o trabalho que nós pomos para dentro, o que nós fazemos, não vai mal aparecido, não é? As pessoas estão realmente a prestar atenção, quem trabalha ou quem não trabalha. Exatamente, portanto já sabe. Eu vou deixá-lo pensar no próximo dia 4 de junho, é uma terça-feira, já na próxima terça-feira, dia 4 de junho, é 2 a 8 dias, portanto, não se esqueça de votar, vá à sua Assembleia de Voto, votem em Eliana Pintor Marinho, continuamos a falar português, continuamos a ter alguém que nos representa na nossa língua, o que é muito importante, num conjunto de deputados que não têm nada a ver com Portugal nem com os portugueses, é só ela. Por isso é que merece que vote Eliana Pintor Marinho e em Shanique Spite, que afinal de contas é quem acompanha a Eliana nesta reeleição. E queremos que ela seja reeleita muitas vezes nos próximos anos, nos muitos anos que tem pela frente, porque é de facto um ser humano fantástico, que nos tem ajudado e tem pautado pela humildade, pela dedicação, pela ambição
e, sobretudo, pela sua lealdade ao país, que é dos pais e dos avós, e que tem já um prolongamento nela mesmo, pelo nome e por aquilo que tem feito, e como fala e como diz a língua portuguesa. E é tudo o que temos hoje. Eliane, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Luís. Foi um prazer ter-te cá. Muito obrigada. E estas conversas informais servem para que as pessoas em casa saibam um bocadinho mais sobre ti. Sim, nós somos importante. uma pessoa normal, não é? Exatamente. E Família, é isso que nós queremos é mostrar. isso. Muitas vezes a informalidade dos discursos não mostra a verdade das pessoas. É importante que conversemos. E esta conversa, com certeza, que passou lá para casa. Tenha uma noite feliz, uma boa semana. Felicidades, boa sorte nas Obrigada, eleições. Luís. Agradeço muito.